Logo depois que o Memo revela toda a verdade para Isabela, que ele é o pai dela, foi nesse momento quando o Fausto toma a decisão de pegar a Isabela ali e a Daniela e ir embora do país. E logo depois que o Memo começa a conversar com a Amparo, ele fica revoltado, dizendo que não sabe o porquê que a Daniela foi inventar de fazer justamente isso. E ali, muito triste e chorando, ele diz que se ele, o Fausto, acha mesmo que ele vai ficar de mãos atadas ali, ele está totalmente errado e que ele vai sim lutar para recuperar a sua filha e que nada nem ninguém vai lhe impedir que o Fausto, a partir de agora, ele vai descobrir quem é o Memo Santos. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois de uma baderna ali iniciada, depois que todos descobriram que a Isabela, com as ideias ali do Fausto, colocando coisa na cabeça da Daniela, vão levar a menina para fora do país. Então eles ficaram ali desesperados, contrataram um advogado e o advogado está dizendo que o único recurso que eles têm no início é que eles tenham um pouco de calma e conversem com os pais adotivos da criança para que não leve ela para fora do país. Memo fica revoltado e diz como é que vai falar com esse povo, porque se nem ao menos eles atendem à chamada que ele está fazendo. O advogado continua dizendo que entende tudo que ele está falando e está passando, mas que a única opção que eles têm de início ali é que eles conversem com os pais adotivos dela e que não façam isso, que não tirem a menina do país. A Amparo então pergunta a Lupita a que horas foi que o Sebastião disse para ela que eles vão sair no voo. Ela responde que ele não disse bem isso, mas só ouviu que está bem pertinho, que vão sair logo no dia seguinte. A Lupita então pede para que a Gabriela aproveite esse momento ali e ligue para o Pablo. A Gabriela diz que ela não pode fazer isso, porque primeiro, além de ele ter chegado cansado do seu treinamento, ele mesmo disse para ela que ia dormir cedo porque tinha que acordar cedo no dia seguinte e inclusive ia desligar o celular. A Úrsula não deixa passar nenhuma e diz que isso é muito conveniente, né? E que acredita que nenhum deles podem confiar nesse Pablo. A Gabriela começa a ficar com raiva e diz o porquê que ela está falando tudo isso e diz que o Pablo dela não tem culpa de nada com tudo isso. Só que aí apenas um gatilho necessita para que comece ali uma zoada da gota serena ali, então eles começam a gritar um com o outro ali. Então o Humberto pede que por favor que eles façam silêncio agora mesmo e que por favor eles têm que resolver tudo isso aí como uma família unida que eles são. E Humberto continua dizendo que todo esse barulho não vai resolver nada e que por favor eles se comportem e parem de gritar. Já o Leonardo disse que ia ligar para a Jerusa para procurar saber direitinho que horas o voo vai sair, só que ele tenta de tudo, faz as suas ligações ali, mas a Jerusa ela não atende. Então ele disse que está tentando de tudo para falar com ela, mas que ela não está atendendo a ligação. Então a cena muda e mostra a Jerusa olhando para o celular e sem querer atender o telefonema, porque ela está perdida ali sem saber o que responder para ele. A Jerusa fica olhando de um lado para o outro sem saber o que fazer, então ela decide que não pode deixar as coisas continuar assim e vai atender sim esse telefonema. Só que quando ela vai meter a mão no celular que é dela para atender o telefonema do Leonardo, é aí nesse momento quando o Faustão chega, coloca a mão e diz a ela que proibiu ela de falar com qualquer pessoa que tenha qualquer contato com esse caminhoneiro. Ele desliga o telefone, olha para ela e pergunta se isso não ficou bem claro para ela. Ela fica calada sem saber o que responder para ele e ele pega o celular dela e diz que no dia seguinte ele devolve o celular para ela, dá uma boa noite e sai. O Humberto depois agradece ao Ricardo por ele ter vindo ali, o advogado, e ele diz que não tem problema, que para isso serve os amigos e que ele sempre vai estar em ordem ali para todos eles assim que eles precisarem. O Leonardo agora fica revoltado dizendo que a Jerusa desligou o celular e que ele não sabe o que é que está acontecendo. Só que nesse exato momento aí é quando o telefone da Gabriela toca, quando todos eles olham e começam a se agoniar porque é o Pablo que está ligando. Então Amparo e todos ali ficam dizendo que ela então pegue, atende esse telefone imediatamente. Ela atende e o Pablo diz que o Sebastião acabou de descobrir que a sobrinha dele vai sair com a Daniela e o Fausto diretamente para o México. A Gabriela começa a ficar agoniada dizendo que todos eles ali estão muito preocupados e o Memo pede que por favor ela dê o telefone para que ele fale com ele. Então ela responde para o Pablo que o tio dela quer falar com ele e passa o telefone para o Memo.
Logo quando pega o telefone, o Memo vai dizendo que ele e o Pablo conhecem muito bem a irmã dele e que jamais ela faria algo assim. Ela está sendo motivada a fazer tudo isso. Ele continua afirmando ali que tudo isso é o Fausto que está pressionando a Daniela para que eles levem a Isabela dessa forma e que isso está tudo errado. O Pablo diz a ele que sim, que isso é óbvio, que o cunhado dele está pressionando a irmã para que ela tome essa triste decisão. O Memo fica sem entender e o Pablo continua dizendo só que o negócio que ele pressionou, mas não ameaçou, porque a Daniela de fato ela quer ir com ele para poder proteger a Isabela dele do Memo. O Memo começa a ficar muito arrasado logo depois que ele declara isso e fica perguntando de mim, como assim, o que foi que eu fiz? Não estou entendendo agora mais nada. O Pablo diz que não sabe como explicar isso para ele, mas a única coisa que ele pode ter certeza é que a irmã dele está convencida de tudo o que ela está fazendo. Ele continua dizendo que pelo que ele ouviu ali, nada e nem ninguém vai impedir ela de fazer isso. O Memo então começa a se agoniar e perguntar ao Pablo se ele sabe dizer a que horas o voo vai sair no dia seguinte. O Pablo então a única resposta que ele dá é que eu não vou trair a minha irmã e desliga o telefone na cara do Memo. Todos ali coletivamente, cada um fica perguntando depois que ele desliga o telefone o que foi que aconteceu, o que foi que o Pablo disse, mas o Memo logo depois de ter recebido essa triste notícia ele perde até as forças de falar e a única coisa que ele faz é chorar. A Amparo por sua vez vai atrás do seu celular, quer tomar algum tipo de decisão e é aí nesse exato momento quando ela vai pegar o seu celular ela percebe que o filho pegou o celular dela sem permissão, vai até no quarto e começa a brigar com ele que quantas vezes ela já disse que não quer ele pegando no celular dela sem nenhuma permissão. Ele aponta dizendo onde está o celular e todo sorridente diz que apenas tudo que ele estava querendo era conversar com sua amiga Isabelita. Pronto, a Amparo agora para se lascar agora ela fica toda agoniada e pergunta como assim, você falou com a Isabela? Ele diz que sim e pergunta o que foi que ela disse então. Então é aí quando o Pirrai começa a sorrir ali e dá uma notícia que nem eles sabiam, porque estava tudo marcado para que eles fossem sair no dia seguinte no voo, mas que na realidade logo depois do Pirrai ter conversado com a Isabela, eles descobrem que eles vão viajar nessa mesma noite. Então a Amparo logo depois de ter dito tudo isso para o Memo, é aí quando ele decide com todo mundo ali lá no aeroporto para tentar impedir que a Isabela juntamente com a Daniela vão embora. O Memo sai dentro do aeroporto ali logo depois de ter visto a Isabela gritando, chamando pelo nome dela e quando se aproxima um pouco, o Fausto logo grita perguntando o que diabos ele está fazendo ali. Então o Memo não conta nem conversa e diz que eles dois não podem de jeito nenhum levar a filha dele. A bichinha fica toda perdida ali sem entender e é uma cena muito bonita que garanto a vocês, quando vocês assistirem vocês vão até se arrepiar, porque o Memo muito emocionado se ajoelha pertinho dela e diz: Isabela, eu sou o seu papai. A bichinha então começa a chorar ali, ninguém sabe se ela tá emocionada, se tá com raiva, o que é que está acontecendo ali, mas ela tá chorando bastante ali, olhando para o Memo e ele continua dizendo que ele é o papai verdadeiro dela. Ela gaguejando muito, com a voz trêmula, fica perguntando a ele: como assim? Você é meu papai verdadeiro, isso é verdade? Ele responde a ela que sim, exatamente isso, ele é o papai verdadeiro dela. O Fausto logo se revolta, pega na mão da menina e diz que agora mesmo eles vão embora e a Daniela segura no braço dele e pede ele que por favor que ele se acalme um pouco e ele grita com ela todo nervoso ali dizendo que ela não venha pedir para que ele venha se acalmar porque ele está muito calmo. Ela pede novamente que ele se acalme porque ele está gritando e está assustando a Isabela. O Fausto diz que não está gritando e que eles têm que ir embora agora mesmo, só que a Isabela consegue se soltar, chega frente a frente ao Memo e pergunta a ele se isso é mesmo verdade. Memo fica muito emocionado, essa cena vai ser linda, vocês vão amar. E a bichinha pergunta a ele se ele é mesmo o papai dela. Ele chama ela de bonequinha e diz sim, eu sou seu papai, eu sou o seu papai biológico, meu amor. Só que quando ela vai abraçar o Memo também lhe abraçar, é aí que o Fausto revoltado pega a menina pelos ombros ali e sai carregando ela dizendo que tem um avião que está partindo e que eles têm que ir embora agora mesmo e leva a menina. Ela fica estendendo as mãos ali para não ir embora e ele depois se aproxima da Daniela e pede a ela que por favor que não faça isso, ela não pode fazer isso com ele, por favor. Daniela fica sem saber o que falar nesse momento e ele continua pedindo que por favor não leve a filha dele, por favor, que ele suplica isso a ela. Ela continua em silêncio, o Fausto lá do outro lado grita chamando a Daniela e ele continua pedindo por favor que não levem a filha dele.
Fausto grita novamente, chamando pela Daniela, que fica em silêncio, não dá resposta nenhuma ao Memo e acaba cedendo e indo com o Fausto. E infelizmente você vai ver o Memo ali dando um grito de todo tamanho ali dentro, chamando pela Isabela, que do outro lado também fica estendendo as mãos porque ela também não quer ir, e deixa o Memo ali desesperado. Logo no dia seguinte, o Memo está muito revoltado ali e muito triste. Logo depois de toda essa situação, ele vê passando um avião ali no céu, aponta as mãos e diz Isabela, e começa a gritar chamando o nome da Isabela e dizendo que vai encontrar ela até se for possível no fim do mundo, porque ele ama ela. A Úrsula, por sua vez, ela começa a sorrir ali porque ela está muito feliz depois de toda essa situação, abraçando o Memo ali, tentando confortar ele, mas na verdade ela está muito feliz depois de tudo isso que aconteceu. Só que o negócio do Memo é ficar só chamando pela Isabela e dizendo que não pode acreditar que ela se foi. Agora o Memo já está em casa conversando com a Amparo e ela diz que fica muito triste em ver ele assim. Ele diz que está com o coração ali todo quebrado e que ele sente como se estivessem rasgado a alma dele. A Amparo pede ele que por favor que ele se acalme e unido como famílias eles vão encontrar uma solução para ele. Ele fica se lamentando e chorando muito, dizendo que levaram a sua filha. Ele começa ali muito desgostoso, dizendo que como pode a Daniela ter feito isso com ele, sabendo o quanto ele se importa com a Isabela. Ele continua dizendo que ela sabia muito bem o quanto que ele lutou para estar com ela e do nada ela faz uma coisa dessa, levando sua filha, e que ela sabia muito bem o quanto que ele se importava com ela. Ele diz que nem consegue entender o porquê que eles fizeram isso, que levaram ela na maior frieza ali, sem se importar como que ele ficaria. A Amparo diz que sim, que ela também ficou muito surpresa logo depois de tudo isso que aconteceu, dela ter levado a menina assim, mas que na realidade já com o Fausto isso não surpreende ela em nada. Ela continua dizendo que não consegue entender porque a Daniela é uma ótima mãe e fica ali pensando sem conseguir entender o porquê que ela tá querendo levar a Isabela. O Memo então começa a se revoltar e diz que se esse maldito está achando mesmo que ele vai ficar ali de braços cruzados, e ali o Fausto está muito enganado. Então ele declara que ele vai lutar, vai correr atrás para resolver tudo isso, e se ele acha que ele vai ficar ali sem fazer nada, ele está enganado, e a partir de agora ele vai saber quem de fato é Guilherme Santos. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar aí o seu gostei e clica nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.